Então é importante a gente manifestar em vida o nosso desejo da doação de órgãos, a gente falar e explicar, porque a gente ainda tem a recusa familiar como a principal causa de não efetivação dos potenciais doadores. A gente vê aí numa média de 45%, como foi falado, mas tem alguns estados da federação que no primeiro trimestre aí passou de 80% a negativa familiar. Então, isso é preocupante. Os números eles são alarmantes. A cada ano a gente tem uma necessidade maior. O ano passado o Brasil bateu o recorde de transplantes, né? Foram mais de 30 mil transplantes no ano de 2024. E mesmo assim, se inscreveu um número muito superior de pacientes novos na lista. A necessidade sempre é maior do que a demanda, do que a oferta de órgãos. Então, isso é uma situação que nos preocupa, e da nossa parte é essa questão da conscientização das pessoas, de estimular o diálogo e tentar ver se a gente consegue reduzir esses níveis de recusa. Porque a gente já tem umas situações médicas que contraindicam, né, o processo da doação, mas em potenciais doadores, em que tudo poderia ser efetivado, a recusa ainda é o principal motivo, né? Isso já, historicamente, a gente sempre fala, né, que é um problema, mas por que isso acontece? Vamos começar lá pela Noemi, cada um dá uma opinião também sobre isso. É a falta de diálogo em casa, as pessoas têm medo de falar disso, têm receio. Claro que na hora em que se perde um familiar é um momento terrível, né? E eu acho que por isso que se deve conversar e deixar tudo muito, muito certo de que é um desejo da pessoa, né? Mas enfim, eu quero ouvir vocês que atuam nessa causa aí já há algum tempo. Que diagnóstico vocês têm de percentual tão elevado de recusa das famílias? Porque para falar em doação de órgãos, a gente precisa falar da morte, né? E apesar de ser a única certeza que nós temos, que um dia todos nós vamos morrer, ninguém quer falar da morte, né? Quem é que não ouviu já uma história de um filho querer falar e a mãe dizer, não me fala porque isso traz azar, né? Ninguém quer falar da morte, né? E para falar de doação, para dizer eu desejo ser doador, tem que entrar no assunto morte. Então, é um tabu essa conversa, né? Por outro lado, o que se verifica e os relatos que a gente recebe é de que quando a pessoa avisa em vida para a família e essa família, né, ocorre aquele momento, enfim, da morte encefálica e a família é abordada e ela autoriza, isso ajuda no luto da família, né? Ela enxerga uma luz naquele fim de túnel, porque, enfim, com aquela doação está possibilitando que o seu ente querido permaneça vivo, né? Nas córneas que vão ver o pôr do sol do Guaíba, no coração que vai bater em outra pessoa. Então, a gente bate muito nas nossas palestras, ressalta muito, né? Avise a sua família o seu desejo, né? Porque, como o doutor disse, a família é a nossa voz depois que a gente se vai. A Marta Medeiros, a escritora, que ela é muito parceira da causa da doação de órgãos, ela tem alguns textos maravilhosos sobre doação de órgãos e ela diz que essa conversa tem que ser num almoço de domingo, não precisa formalidades para falar, né? Num almoço de domingo, porque não é um assunto penoso, é um assunto que trata de esperança, né? Então a gente procura dar essa possível leveza para o assunto para que as pessoas abordem em família. Tinha um médico que me falou uma vez que, olha, que as pessoas, né, com receio de falar disso, ele me dizia assim, olha, Léo, estatisticamente a chance de alguém precisar de um órgão é muito maior do que ter que doar o órgão. Então, não é inteligente impedir que isso seja mais difundido, porque você pode precisar um dia, né? A chance é maior, inclusive, do que você ter que doar um órgão. Mas, enfim, Débora, a tua visão sobre isso. Eu acho que pegando um pouco o gancho assim, do que a Noemi falou em relação a transformar o luto, né? Eu acho que a gente bate muito nessa tecla no De Ponta Vírgula, que é sobre o medo do processo, assim. Mas vai poder velar com o caixão aberto, mas
enfim, 1 milhão de coisas que surgem que não são verdade, assim, num processo em que ele tem que acontecer muito errado. E pode velar com o caixão aberto? Pode velar com o caixão aberto, não tem Sim, só para citar uma das dúvidas que, né, que você trouxe aqui. Mas o que eu acho que é muito importante, assim, essa questão do momento, né, num sentido de a morte encefálica, ela acontece normalmente do dia para a noite, né, assim. Sim, é uma morte repentina, né? Repentina. A família não está esperando que aquela pessoa vai partir, né? Então, chega um momento que, do nada, tu tá vendo aquela pessoa que tá aparentemente viva na tua frente e tu tá recebendo a informação de que ela não tá. Então, realmente, ter essa conversa prévia é muito importante para a pessoa conseguir agir no meio dessa situação, assim. Então, eu acho que, né, para além dessa questão de ser a morte um super tabu na nossa sociedade, tem essa questão de processo que é muito mistificado, assim. Uhum. Liege, o que você avalia disso, sobre a conversa com as famílias? Por que tem a recusa? Por que não tem a conversa? Eu acho que, assim, os motivos para a recusa familiar são vários, né? Um dos grandes motivos realmente é o desconhecimento, é a falta de informação, são os folclores que, né, envolvem todo esse tema, como a questão do caixão aberto ou fechado, a questão de que vão desligar os aparelhos e vão matar a pessoa. Então, o entendimento de morte encefálica e distinção entre coma. Então, são vários os motivos. Às vezes também é uma questão estrutural, de abordagem dessa família na hora da partida, para que haja um acolhimento. A gente sabe que às vezes tem que ter uma equipe muito bem treinada, porque isso pode ocasionar em uma recusa, se houver uma abordagem mal feita. Então, são vários os motivos que podem culminar com uma recusa. Por isso que, assim, enquanto sociedade, a nossa parte que a gente pode fazer é atuar na educação, na informação, que é que os nossos 3 projetos aqui fazem. A questão de estrutura hospitalar e de equipes a gente não consegue atingir, mas eu acredito que os motivos mais ou menos sejam esses. E não ter a conversa em casa é realmente essa coisa de ter medo de falar da morte, achar que vai atrair algo ruim. Quando a pessoa se declara doador em vida, muito provavelmente a família vai aceitar aquele como um último desejo desse familiar. É claro que a gente até estava conversando, existem instrumentos sinalizadores. Tem o Doar é Legal, do Tribunal de Justiça, tem a AEDO, que é a Autorização Eletrônica da Doação de Órgãos, feita em tabelionatos gratuitamente, a pessoa pode, né, fazer, mas não tem mais aquilo de ter na carteira de identidade, como tinha. Na digital, na digital hoje. Na digital hoje. Na digital vai. Consegue a informação. Isso. Mas ainda assim, legalmente no nosso país, é a família que autoriza. Então, o principal é mais simples, não digo que seja fácil, do que se imagina, que é avisar o seu familiar, a sua família, de que você é doador de órgãos. É que se a família não tem conhecimento disso, aí vem, né, como a Débora falou, um momento de choque numa morte encefálica, já é muitos sentimentos envolvidos e aí dificulta mesmo, né? Doutor Marcelo, o que o senhor acha desse índice de recusa familiar? O senhor poderia até desmistificar alguns dos principais mitos aí que fazem com que as pessoas até neguem fazer a doação, enfim. Tem vários estudos, né, conduzidos no Brasil investigando os motivos da recusa familiar. E a maioria deles já foi citado aqui. A questão do desconhecimento, certamente, né, a dificuldade de compreensão do conceito de morte encefálica. Por isso é importante, né, esse papel que a gente desempenha de estar conscientizando as pessoas, passando a informação correta. Alguns alegam motivos religiosos também, que a gente não pode esquecer. Obviamente, se é conhecido o desejo, né, daquele ente querido em vida, isso é um facilitador. Então, as campanhas elas se baseiam muito nisso, mas acho que é importante, né, a gente deixar bem claro assim, o nível de credibilidade do processo, do sistema de transplantes brasileiro.
A gente tem aqui um sistema e muito robusto, né? O Programa de Transplante Nacional ele é respeitado mundo afora. A gente só perde em número absoluto de transplantes lá para os Estados Unidos e para a China, né? E é o maior programa público de transplantes do mundo, é o nosso brasileiro aqui. Os nossos cirurgiões eles são muito respeitados externamente. Os nossos resultados aqui são comparáveis aos maiores centros e os melhores centros, né, mundiais de transplante. Então, há uma vasta experiência e a credibilidade todo do sistema se deve à maneira como ele opera, né, os controles. As pessoas têm uma fantasia em relação à lista de espera, né? Volta e meia a gente vê muita confusão a respeito disso. Então, ele é muito seguro, tanto do ponto de vista da identificação de potencial doador, da verificação e a confirmação da morte encefálica. Então, os protocolos são rígidos, né? As pessoas precisam entender que é uma situação em que ela é irreversível, a morte é diagnosticada adequadamente, né? Então, assim, a segurança, a credibilidade, tudo isso é importante que as pessoas também compreendam, né? E a desinformação, acho que é o que a gente mais tenta combater com as campanhas, né? Falar a respeito do diagnóstico de morte encefálica é difícil para a família, como vocês falaram. Normalmente são pessoas jovens, são rígidas, não tem nenhuma doença prévia e alguma situação súbita acontece, né? E que causa morte encefálica. E eu já falei várias vezes, para os familiares é muito complexo isso, porque eles vão ver o paciente na UTI, né? Ele está lá com atividade elétrica no monitor cardíaco, o tórax está se movimentando e com a ajuda dos ventiladores, né? Nos aparelhos dos respiradores mecânicos. A pessoa está com as extremidades aquecidas muitas vezes, está corada. Então, às vezes é difícil de aceitar isto. E aí também a gente ressalta a importância do envolvimento da equipe assistencial, que está cuidando daquele paciente durante a internação, né? Sempre se estabelece ali um vínculo de confiança, né? E muitas vezes, quando essa equipe conduz de uma forma adequada, faz o diagnóstico, a suspeita, faz a notificação, é todo um processo que vai ajudando a família a entender o que está acontecendo e também vai facilitar o trabalho das pessoas, das equipes de captação que vão fazer a abordagem dessa família no hospital, né? Que são pessoas que são estranhas àquela família. Então, hoje, como bem falasse, né, está sendo lançado no país, né, um programa para incentivar, para desenvolver, para capacitar essas pessoas cada vez mais, que são essas pessoas que acabam tendo um melhor ou pior índice de conversão dos potenciais doadores em doadores efetivos. O que eu noto, assim, nesses anos todos, acompanhando essa pauta, é que há um cuidado extremo de todo o sistema, ou de quem atua no sistema, para evitar qualquer ruído que possa desestabilizar, né? Porque já houve alguns momentos que surge um que o outro boato e que começa a ganhar força e que aquilo já se percebe, né, no número de doações. Então há todo um zelo, né, doutor, para que... E o contrário também, muitas vezes acontece de ter um doador que tem uma certa notoriedade ou um famoso, também e a gente vê depois, né, do acontecimento. No Brasil as coisas são muito insalvas, assim, e aí vem uma leva de transplantes, aumenta o número de doadores. Dali a pouco a história... uma novela da Exatamente. Globo, já... Então, mas a gente vê isso tudo pelo lado positivo também, né? Das pessoas estarem falando, porque daqui a pouco esse diálogo que acontece no domingo em família lá, ele pode ser provocado por um capítulo da novela das 8 ou por alguma notícia que saiu no jornal, enfim, né? Mas o importante é a gente desmistificar isso, principalmente essa fantasia em relação a algum tipo de favorecimento que possa ocorrer, né? Existem critérios bem claros de priorizações, critérios bem claros de lista de espera, então desempate, como é que é feita a alocação dos órgãos, né? Isso, o poder público é que é responsável pela alocação dos enxertos. As equipes que fazem os transplantes, elas não se envolvem com as abordagens das famílias, são equipes separadas, porque existe ali um conflito de agência. Então, há todo um cuidado nessa condução,
né, durante todo o processo. Então, essa questão da credibilidade do nosso programa de transplantes, a gente precisa cada vez mais reforçar o quanto que isso é feito com todo o cuidado, né, com fiscalização de órgãos públicos, enfim.